Nós estamos aqui estudando o livro de Filemão, sob o tema principal, Livres, Iguais e Irmãos. Nessa série sobre a carta de Filemão, nós temos visto que a fraternidade humana é uma aspiração distorcida, é uma aspiração incoerente, é uma aspiração impossível ao ser humano que está distante de Deus, desconectado de Deus, alienado de Deus, do Deus judaico-cristão que se revela nas Escrituras. É uma afirmação exclusiva, sem dúvida alguma, é uma afirmação que causa algumas coceirinhas em alguns por aí, mas a questão é que a verdade é exclusiva por natureza, esse é um fato da vida. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. As afirmações que a palavra de Deus faz sobre o Deus da Bíblia são exclusivas. Então, ele é esse Deus único e verdadeiro, que se manifesta na pessoa de Jesus, ou então, isso aqui é uma grande mentira e você tem que jogar fora. Basicamente, essa é a questão. Então, somente nessa relação de fé com Jesus, é que nós podemos resgatar, ou termos, ou vermos resgatado, experimentar, vermos essa possibilidade do senso de pertencimento, do senso de fraternidade, de irmandade, que foram rompidos e distorcidos lá no início da humanidade, serem restaurados, serem experimentados, serem possíveis, por assim dizer. Simplificando aqui, para não ficar uma coisa muito complexa. A fraternidade humana, se você não lembrar de mais nada hoje, lembre-se dessa frase. A fraternidade humana, ela foi fraturada no Éden, ela foi resgatada na cruz, e ela só será definitivamente curada na segunda vinda de Jesus. Simples assim. Então, a fraternidade humana foi fraturada no Éden, foi resgatada na cruz e será curada definitivamente quando da volta do Senhor Jesus, ali na frente. E muito embora, e quero fazer esse aposto aqui, de certa forma, de uma maneira muito cuidadosa, né? Muito embora essa proposta aberta a toda a humanidade não receba a adesão de grande parte da própria humanidade, em razão dessa insistência nesse modelo redentivo e rebelde de fraternidade que está em curso no mundo, homens e mulheres já reconciliados com Deus mediante a fé em Jesus, provenientes de todos os povos, línguas e nações, como a gente canta tantas vezes, essa turma já faz parte dessa fraternidade irrevogável que foi forjada na cruz e selada com o sangue de Jesus. Nós vimos isso na primeira mensagem. Essa era a realidade de Filemão. Era a realidade de Áfia, provavelmente a esposa de Filemão, a realidade de Arquipo, provavelmente o filho dele, os irmãos da igreja ali em Colossos que se reuniam na casa de Filemão, Paulo, Timóteo. Todos esses queridos, eles estavam fraternalmente e irrevogavelmente unidos uns aos outros porque estavam unidos a Cristo. Jesus é a cola que faz essa amálgama entre os tijolinhos, é o cimento que une tudo isso aí. Na verdade, ele é a pedra angular de todo o edifício também, como Paulo vai falar em algum momento. Queridos, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade, essa é a realidade dessa pequena parte do corpo de Jesus que se reúne aqui nesse lugar chamado Comunidade Batista em Moema. É essa fraternidade que está em curso, essa turma que se encontra constantemente, nós estamos fraternalmente e permanentemente unidos uns aos outros porque estamos unidos no Senhor Jesus. É Ele quem nos une. Essa união, ela não é uma manutenção, ela não é uma construção humana, não é um acordo social, não é um contrato social, na verdade é uma aliança divina. E isso faz toda a diferença. Contratos você rompe, alianças são indissolúveis. É nessa esfera de vida que a gente está com o Senhor Jesus e uns com os outros. E por isso mesmo, essa fraternidade, como nós vimos a semana passada, também deve ser celebrada. Note que, apesar de Paulo ter sido, se você lembra do início, né, da carta, dos primeiros 7 versículos, Paulo enche a bola de Filemão nos primeiros 7 versículos, não é verdade? Nossa, você olha e fala, Filemão é um cara super legal. Filemão é o cara. Mas se tem algo que está muito claro desde o princípio na carta de Paulo a Filemão é que Filemão não é o dono da bola. O dono da bola é Jesus, por assim dizer. Filemão é um cara legal, mas Jesus é, por assim dizer, o cara.
Com todo respeito, nem Romário é o cara. E você sabe do que eu estou dizendo. Tem um documentário novo aí sobre ele. Tá? Então, usando aqui de uma licença poética, se você me permite, né? É como se Paulo estivesse falando assim: Filemão, você é esse cara querido, você é esse cara amado, bondoso, fraterno, porque Jesus te encontrou, porque você se rendeu a Ele e vem se deixando transformar e aperfeiçoar por Ele dia após dia. E o resultado disso é público e notório, aquilo que nós falamos no final do culto da semana passada. Cara, como você é parecido com Jesus. Aliás, como é que está a sua lista, hein? Você sabe da lista? A lista de para quem você vai falar como você é parecido com Jesus. Como é que está a lista? Cri, 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 né, gente? O WhatsApp funcionou essa semana, né? Eu lembro que eu falei que eu vou pôr o WhatsApp só para marcar o bate-papo. Mas como é que foi essa experiência de celebrar o outro? Diz aí. Foi um negócio bonito? Foi bom para você? Fez bem não só para a sua alma, mas você percebeu o Espírito de Deus trabalhando nessa coisa bonita de aprofundar a comunhão, aprofundar elos enquanto você reconhece Jesus na vida do outro e o outro reconhece Jesus na sua própria vida. Como é que foi essa experiência? Foi positiva ou não foi? Fala do fundo do coração. Foi. Obrigado. A ideia de nós celebrarmos uns aos outros é algo necessário. Contarmos as nossas histórias. Lembra do que nós falamos aqui? Então esse processo aqui diz respeito a você é o que é porque você se rendeu a Jesus, Ele tem transformado a sua vida, cara. E nós celebramos a sua vida, mas nós celebramos aquele que te transformou e tem te transformado. Sobretudo, a honra e glória é dele. Esse é o poder do evangelho que foi pregado a Filemão. Esse é o poder do evangelho que foi pregado a mim, que foi pregado a você. Jesus resgata, Jesus perdoa, Jesus cura e transforma o pecador. E virá em breve para buscá-los. Ou buscar-nos. Agora era a hora de um baita aleluia, mas tudo bem, deixa para lá. Note aqui, a celebração da vida de Filemão tinha duas motivações muito claras. Estou fazendo aqui uma recapitulação para que você se lembre que a gente vai entrar numa área mais densa agora. A celebração da vida de Filemão tinha duas motivações, como eu disse. A primeira delas é glorificar o Senhor Jesus, é o foco cristocêntrico da carta. Jesus é o centro, não se iluda, não é Filemão. Nunca foi. Jesus é o centro. Mas o segundo é desafiar Filemão a continuar honrando o Senhor Jesus, como ele vinha fazendo até ali. Como? E aí entra o aspecto outrocêntrico da carta. Cristocêntrico, centro é Jesus. Outrocêntrico, diz respeito à prática, à praxis da vida cristã, ao viver cristão diário. A palavra de Deus fala que quem ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o amor de Deus não está nele. E ele a si mesmo se engana. Aqui você vê claramente esse amor a Deus expressado no amor ao próximo. Só que tem uma métrica aqui. Como é que isso vai se dar? Através da prática da fraternidade espontaneamente partilhada. Parece complicado, mas não é não. Essa ideia de exercer fraternidade voluntariamente. A síntese aqui do que a gente vai ver agora é basicamente o seguinte: Paulo pede a Filemão que oferte, que comungue, que estenda a fraternidade da qual ele já desfruta por causa do amor, graça e perdão de Jesus, na direção a uma pessoa que já havia lhe causado problemas, prejuízos e desconfiança. Ups, agora ficou mais difícil, não ficou? Filemão, amigão, queridão, você em quem eu vejo Jesus agindo, cara, e isso é sincero, do fundo do coração, eu vou te pedir alguma coisa, que você, sabe essa fraternidade que nos une, esse amor que nos cerca, esse amor que nos leva juntos, estenda esse amor agora para alguém que te fez mal, prejudicou, e em quem você não confia. Eita! Agora começa a ficar mais complicadinho, né? Subiu a régua aqui. E sejamos honestos, queridos. Nessa hora a gente tem que fazer, opa, peraí, vamos olhar isso aqui com calma. Tá? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, como dizem por aí. A nossa primeira inclinação, na maior parte das vezes, se você for diferente, eu peço desculpas. Estou falando com base naquilo que eu observo, naquilo que eu vejo na minha própria vida, ok?
Então, se você for diferente, peço desculpas. Mas a nossa primeira inclinação, na maior parte das vezes, é repelirmos quem nos prejudica, ou até mesmo a gente acha que está prejudicando, e que se mostrou e se mostra não confiável. A gente quer, opa, tu no teu cantinho e eu no meu. Por quê? Porque a gente quer se preservar. A gente quer evitar mais problemas, mais prejuízos, mais dores de cabeça. Já deu para mim, chega, vou parar por aqui. E a isso, e a tudo isso, soma-se algumas vezes aquilo que nós chamamos de indignação pecaminosa. Porque a indignação não necessariamente é pecaminosa. Há indignações que são muito legítimas, mas ela pode ser pecaminosa. A indignação pecaminosa, ela é seguida, ou ela se manifesta com algumas reações do tipo desprezo, desdém, decepção. Eu tenho o direito de me decepcionar com alguém? É uma pergunta que eu sempre me faço. Eu tenho o direito de ficar decepcionado com alguém? Eu posso ficar triste, mas decepcionado? Para mim isso é muito complicado, é uma lutinha. André, você não tem direito de ficar decepcionado com ninguém, nem com você mesmo. Porque ficar decepcionado com você mesmo, como disse Howard Hendricks, um professor do seminário de Dallas, ficar decepcionado consigo mesmo significa ter confiado demais em si mesmo. Eu não tenho direito de ficar decepcionado comigo, o que dirá com o outro. Desprezo, desdém, decepção, desejos de vingança, desejos de reparação desmedidos, exagerados, tudo isso faz parte da indignação pecaminosa e muito mais. Poderia ficar aqui listando uma série de reações aqui, mas não é esse o foco. E normalmente isso acontece, as pessoas têm essa inclinação, muitas vezes isso acontece com as pessoas, acontece até mesmo conosco, quase como se nós fôssemos imunes aos erros cometidos contra nós, ou imunes aos erros que nos causam indignação. Eu necessariamente não cometo aquele erro, mas eu fico indignado com quem comete. Como é que pode uma coisa dessa? Durante os grandes desfiles de triunfo na Roma Antiga, um escravo, calma, a gente está na mesma mensagem ainda, tá? Está aqui dentro aqui. Um escravo seguia na mesma biga, na mesma quadriga. A biga é aquela charrete conduzida por 2 cavalos ou 4 cavalos, né? 4 cavalos quadriga, biga 2 cavalos, tá? Agora você já sabe a corrida de quadrigas de Ben-Hur é porque tinha 4 cavalos puxando a charretinha. Para quem assistiu Ben-Hur, quem não assistiu, ok, tudo bem. E se você for assistir, assista o antigo com o Charlton Heston, que é muito melhor. Tá bom? Momento nerd do culto, voltamos agora à nossa programação normal aqui. Tá bom? E quem não entendeu nada do que eu falei, tá bom. Voltemos à biga e quadriga que está tudo certo. Então o escravo ele seguia, dá para ver o escravo aqui com uma coroa de louros sobre a cabeça de César. No caso aqui, o personagem é Júlio César. Tá? Mas esse escravo ele seguia nessa biga, nessa charrete, que levava o general vitorioso, segurando uma coroa de louro sobre a sua cabeça, enquanto ele repetia, cave necadas, cave necadas, cave necadas. Durante esse triunfo, o general tinha sido vitorioso em alguma campanha, ele voltava, entrava triunfal em Roma, trazendo os despojos, os prisioneiros, ele era celebrado de uma maneira, ele era ovacionado pelos romanos. E enquanto isso, o escravo lá atrás, cave necadas. O que significa isso? Cuide-te para que não caias. Lembre-te que és homem. Esse alerta era repetido continuamente durante todo o triunfo para que o homenageado não se envaidecesse, não se ensoberbecesse, correndo o risco de achar que tinha o direito de agir de forma não republicana. Essa era a ideia desse movimento, dessa ação. Amigão, aceita o elogio, mas não fique se achando o último biscoito do pacote. Basicamente é isso. De uma forma menos elegante. Sem latinório. Aceita o elogio. Aceita o tapinha nas costas, mas não fique se achando. Ok? Essa é a ideia aqui. Queridos, o cave necadas também é alerta para os cristãos. Ele ecoa a moralidade instalada por Deus no coração do homem, que é evocada o tempo todo na Bíblia. Nós precisamos ficar alertas.
Porque por trás de toda a indignação pecaminosa está aquele velho senso de superioridade, a vaidade, que muita gente confunde às vezes com piedade. Senso de superioridade em relação à indignação contra o pecado do outro, que me faz achar, ou que faz com que eu me ache superior a ele, no final das contas é vaidade. E muita gente confunde isso, essa vaidade, com piedade. Eu sou mais piedoso que ele, eu sou crente, ele não é. Eu sou mais sensível à voz de Deus do que ele. Você lembra da parábola que Jesus conta ali do fariseu e do publicano, ali em Lucas capítulo 18? Você lembra dessa história? Entra o fariseu, entra o publicano, e os dois chegam para falar com Deus. E o fariseu começa de que forma? Graças te dou, Senhor, porque não sou como os outros. Percebe? Eu te dou graças. Eu te rendo graças ao Altíssimo. Eu te louvo, eu te exalto ao Senhor, porque eu não sou como os outros. E, para exemplificar o outro, tem um publicano aqui, um coletor de impostos, que representa tudo o que eu mais desdenho. Eu não sou como ele. E aí ele começa a listar todas as suas qualidades espirituais. E aí Jesus faz aquela pergunta muito óbvia no final da parábola. E aí o publicano, no final, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus faz aquela pergunta muito retórica. Qual desses dois você acha que voltou para casa justificado? Cri, cri, cri. A resposta era clara para todo mundo. Queridos, não é que nós não possamos receber homenagens e elogios, mas precisamos discernir por que esses elogios estão chegando e para qual propósito. Há um cavinecadas implícito nas atitudes que Paulo pede a Filemão aqui na sequência da carta. Porque não são reações automáticas. Porque você é um cara parecido com Jesus, então eu já sei o que você vai fazer com Onésimo, então está tudo certo. Não, há toda uma recomendação, há toda uma estruturação do que fazer e como fazer e por que fazer. Porque a indignação de Filemão para com Onésimo seria a reação automática, a reação esperada. Mas o que Paulo pede a Filemão são ações contraintuitivas e não automáticas. Ações pensadas, voluntárias, intencionais, que espelham a fraternidade na qual ele já está imerso. Filemão, queridão, decida partilhar livremente o que Jesus concedeu a você, aquilo que você mesmo já desfruta, ok? Divida porque não vai faltar. A matemática de Deus é diferente, quanto mais você divide, mais ela é exuberante, é essa a ideia aqui. E Paulo é muito prático aqui. Paulo vai muito no ponto aqui. Olha só como ele começa. Por isso, ainda que eu pudesse exigir, saindo ali do versículo 7, vindo para o versículo 8. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Eu percebo aqui que Paulo não está dando uma carteirada em Filemão, como muita gente pensa. Paulo ali preparou o terreno e depois deu uma trucada ali em Filemão. Não tinha como escapar. Não, nada disso. Ele não usa, olha só o argumento aqui, olha, considerada a minha senioridade, ou seja, a minha idade, alguém a quem se deve respeito, que tem autoridade de vida, considerada a minha condição. Cara, eu sou prisioneiro por causa do Evangelho. Eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Considerado isso, eu poderia ousar constranger você, Filemão, com uma ordem, para que você recebesse Onésimo e fizesse o bem para ele. Mas isso seria uma atitude de fora para dentro. E o que eu estou pedindo para você é uma atitude de dentro para fora. Eu peço a você que faça o que é certo, porque diante de Deus é certo. É de dentro para fora. Paulo evoca duas coisas aqui. Haja segundo o padrão moral de Deus e haja movido pelo amor de Deus. Haja segundo o padrão moral de Deus e haja movido pelo amor de Deus. De forma prática aqui, decida agir baseado no parâmetro, desse padrão moral de Deus. E movido pelo amor, manifeste favor ao irmão arrependido como expressão de gratidão e obediência a Deus
pela fraternidade na qual você foi incluído. Cave necadas. Lembre-te que és homem. E aqui eu vou acrescentar, homem redimido. Compartilhe com outro homem redimido esse carinho, esse amor, esse padrão no qual você foi inserido, no qual você vive. E aí Paulo começa a explicitar essa forma de agir. Tá bom. Padrão moral, amor de Deus. Tá, como é que eu faço isso aqui? Ele começa a explicar um pouquinho mais. Olha só que interessante no versículo 10 o que ele fala. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Eu fico imaginando o Filemão lendo essa parte da carta. Ó céus. E agora? E agora, José? Como é que fica? Suplico que você demonstre bondade. E aqui a ideia, essa súplica por demonstração de bondade aqui, é um apelo muito, muito do coração, acompanhado aqui de um encorajamento. A ideia de que, Filemão, seja favorável a Onésimo. Você se lembra do nome de Onésimo, inclusive, o significado do nome de Onésimo? Útil. Aquele que é útil. E até então, Se tem uma coisa que Onésimo não foi para Filemão, é alguém útil, a despeito do significado do nome dele. Chega a ser até um pouco contraditório, uma contradição muito engraçada aqui. Até esse momento, Onésimo tinha sido uma contradição ambulante para Filemão. O nome dele pode significar uma coisa, mas ele não é útil, ele só me causou prejuízo, ele só me causou males e eu não confio nesse cara. E Paulo está falando, favoreça-o, eu te suplico. Cara, quase como se perguntasse qual é o parâmetro para o favorecimento de quem te causou males, Filemão? Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro para favorecer quem nos causou males e está arrependido e busca reconciliação conosco? Qual é o parâmetro? E a resposta é uma só: cruz. Porque na cruz nós fomos reconciliados com Jesus. Cada vez que alguém vem buscar ser alguém que me fez muito mal, arrependido, busca a reconciliação comigo, eu preciso lembrar da cruz. Eu preciso lembrar do que eu fui perdoado. Porque nenhum pecado cometido contra mim é tão grande quanto o pecado que eu cometi contra Deus e que foi perdoado lá na cruz. Simples assim. A contabilidade é bem essa. A contabilidade é só essa. De forma prática aqui, eu devo tratar o meu irmão arrependido com bondade, como forma de espelhar, como forma de demonstrar a gratidão de Deus pela minha própria redenção. Eu também fui redimido. Eu também fui perdoado. Então a bondade aqui, queridos, a gente deve ver a bondade como uma demonstração não só de humildade, mas também de igualdade. A bondade é uma demonstração de humildade e de igualdade, porque eu o recebo como um igual, entendendo que nós temos as mesmas condições diante do Deus que nos salvou. Estamos nivelados ali. Essa é a ideia. E Paulo continua aqui no versículo 11. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é útil para nós dois. O interessante é que o pedido de Paulo aqui não está ignorando os fatos. De fato, esse cara te deu problema, Filemão, a gente reconhece isso. Vamos lá, vamos reconhecer. Os fatos são esses daqui. Tá? Ele te fez, e provavelmente, Paulo soube de todo esse prejuízo pela boca do próprio Onésimo, o que torna esse arrependimento ainda muito mais consistente. Não há relatos de que Filemão tenha escrito para Paulo, olha, está tudo bem aqui, a igreja está caminhando muito bem, o Senhor Jesus tem abençoado a gente, mas eu vou te contar uma coisa, eu tive uma experiência com Onésimo. Lembra do Onésimo, um dos meus servos? Paulo, vou te contar, esse cara é um traíra. Esse cara é muito tranqueira. Esse cara, nós não temos essa informação. É quase certo, é possível, e muito provável de que toda a percepção do problema que Onésimo causou a Filemão tenha sido relatado pelo próprio Onésimo. Confissão de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Paulo, eu pisei na bola, cara. Paulo, eu fiz isso. Paulo, eu fiz aquilo.
Então, há uma percepção, olha, ele te causou, sim, problemas. Então, o pedido que Paulo está fazendo não está ignorando o fato. Não varra a sujeira para baixo do tapete. Não sublime o problema. Não, o problema existe. A gente sabe que existiu, está aí. A gente não tem como lidar com ele. A gente não tem como, na verdade, não como não lidar com ele. Nós não temos como escondê-lo e ignorá-lo. Houve um problema. Ele te prejudicou. Ele te causou dores. Ele te causou desconfiança. Você está com o pé atrás, você está com 2 pés atrás com ele. Mas perceba que Paulo pede a Filemão que veja Onésimo como novo homem, alguém transformado por Cristo. Onésimo sai um, e está voltando outro cara agora. E Paulo fala assim, coloque as lentes certas para vê-lo. Esse homem que chega não é o mesmo homem que saiu. De forma prática aqui, queridos, o que Paulo está dizendo, que nos ensina, ou a exortação que vem para nós é: creia na possibilidade de mudança e reabilitação do pecador redimido por Jesus. Isso não aconteceu comigo? Isso não aconteceu com você? Sim ou não? Por que eu creio tanto na transformação que Jesus está promovendo na minha vida, mas muitas vezes tenho tanta dificuldade de aceitar a transformação que Ele está promovendo na vida do outro? Como se o outro fosse escravo da minha vontade. Como se ele tivesse que cumprir alguns protocolos. Deixa eu ver se realmente você está no primeiro momento, até que prove-se o contrário, aquela pessoa está vivendo uma vida nova. Tem um testemunho de alguém muito sério. Está se apresentando para lidar com as implicações do seu erro. Não está fugindo mais. Ok. Eu preciso crer na possibilidade de mudança e reabilitação, porque o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, fez isso comigo. Pode fazer isso com ele. Pode transformar essa vida. Eu preciso lembrar que isso é possível para Deus. Ao invés de ficar com todas as barbas de molho e pés para trás com ele. O que Paulo está falando aqui é, Filemão, dê crédito ao novo homem que Jesus está edificando em Onésimo. Pense agora na pessoa que você tem alguma dificuldade, que está arrependida, você tem visto já frutos de arrependimento, mas você ainda fica com o pé atrás. Pense, coloque no lugar do nome de Onésimo, o nome dessa pessoa. André, dê crédito ao novo homem que Jesus está edificando em pontinhos. Valor do quadradinho. E faça isso assim como você também recebeu a Cristo e tem sido transformado por Cristo. Não por merecimento, mas por favorecimento. Você também tem sido transformado. Você também não é mais o mesmo homem. E detalhe, você ainda tem muitas coisas para serem tratadas e transformadas na sua própria vida. Alguém aqui teria a ousadia de se apresentar diante do Senhor Jesus e dizer: eu já estou pronto? Eu estou acabado? Estou finalizado? Estou perfeitinho? Ups, vem para o céu então, porque já está pronto. Claro que não. Nós sabemos o quanta transformação Deus ainda precisa fazer em nós. Quer dizer, nem sabemos, temos uma leve ideia. Às vezes Deus me pega ali, André, pô, sério, Senhor? Isso aqui? Mas como assim? Pô, pai, mas algo que eu não tinha percebido? Ou algo que eu já julgava absolutamente resolvido na minha vida? Filhão, ainda está patinando aqui. Vamos lá? Força, ânimo, coragem. A minha graça te basta. Segue em frente. Vamos em frente. Não desista. Vamos. Aceita que dói menos. Não é verdade? Dê crédito ao novo homem que Jesus está edificando no irmão arrependido, na irmã arrependida. Creia realmente que Deus muda pessoas de fato arrependidas. E haja de acordo com essa crença. Dê crédito a isso de fato e de verdade. Não simplesmente, não, Deus muda as pessoas, amém, vou orar por ele e tal. Mas não vamos ver como é que esse negócio está funcionando. Veja bem, eu estou falando de pessoas de fato arrependidas. Ok? Onésimo está arrependido.
Agora, quando chega no versículo 12, tem uma coisa muito curiosa aqui, né? Olha só o que Paulo fala: eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Essa é uma das frases mais bonitas que eu encontro, se não na Bíblia, se não na carta de Filemão, em toda a Bíblia. E com ele vai meu próprio coração. A ideia aqui, olha, eu o envio de volta a você, significa que humanamente, Paulo e Onésimo estão reconhecendo um direito de posse de Filemão sobre Onésimo, que precisa ser respeitado porque a lei assim o diz. A lei daquela época, eu não estou dizendo se a lei é justa ou não. Por favor, não vamos entrar nessa história, visão anacrônica da Bíblia, tá? Dentro daquele contexto, a lei é essa. Então, há um direito de posse que precisa ser considerado aqui. Onésimo era propriedade de Filemão. E aí que muita gente fala, mas isso é um absurdo. Era a realidade da época. E Paulo não está defendendo aqui, nesse movimento de retorno a Filemão, a perpetuidade da escravidão de Filemão, de Onésimo, como a gente vai ver mais para frente. Não é nada disso. A gente já viu isso lá no primeiro estudo. Mas, basicamente, o que acontece aqui é que tanto Paulo quanto Onésimo, talvez até mais Onésimo do que Paulo, estão cientes dessa situação e precisam resolvê-la de forma correta, diante de Deus, diante dos homens. E Onésimo regressa para Filemão de livre e espontânea vontade, queridos. Ele não é coagido, ele não é obrigado, ele não é amarrado por Paulo. Ele fala, volta, se você não voltar, eu vou denunciar você para as autoridades. Existe isso. E vamos lembrar que o caminho de Roma até Colossos era um caminho relativamente longo. Caso Onésimo tivesse se arrependido, era só fazer o quê? Fugir de novo. Eu acho que esse negócio não vai dar certo. Do jeito de Paulo, acho que não vai rolar. Eu acho que Deus vai entender se eu der uma picada de mula aqui, porque, afinal de contas, outra oportunidade. Já fugiu uma vez, se eu não fugir agora. Onésimo vai até o final com esse processo, porque há de fato um coração arrependido ali que quer acertar a coisa de fato. Ele não está sendo obrigado por Paulo a fazer absolutamente nada. Ele está sendo constrangido, por assim dizer, positivamente, de uma maneira correta, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Confie em Deus. Confie no Evangelho. Confie no Cristo que te salvou, que restaurou a sua vida, que te libertou de fato. E vai ter com o teu irmão, que humanamente é teu Senhor, mas creia na supremacia do Evangelho na vida dele também, agindo na vida dele. Porque entenda-se que é um movimento de mão dupla. O mesmo Espírito que está agindo em Onésimo tem que agir em Filemão. Os dois estão sendo desafiados aqui. É um desafio duplo aqui. Mas o contraponto dessa frase, está na segunda parte aqui do versículo, e com ele vai meu coração, é um contraponto absolutamente comovente, é um contraponto absolutamente emocionante, comovente, eu acho que é a palavra certa. Com ele vai meu próprio coração. É como se Paulo estivesse falando, olha, Onésimo se tornou muito precioso para mim. Tão precioso quanto você é, Filemão. Olha a igualdade aí. Ele é tão precioso para mim, cara. Ele se tornou muito precioso para mim. E eu quero pedir a você que os seus afetos por ele sejam semelhantes, sejam iguais aos afetos que você nutre por mim em Cristo. Joinha? Beleza? Que você tenha para com ele a mesma disposição que você tem para comigo. Eu vou considerar, Filemão, o tratamento dado a ele como se fosse um tratamento dado a mim. A forma de você tratar ele é a forma de me tratar. A forma de me tratar é a forma de tratar ele, por causa do Senhor Jesus. De forma prática aqui, seja misericordioso. Exerça a misericórdia. Não retribua segundo o passado de Filemão, porque se você for retribuir segundo o passado de Filemão, você está fazendo a justiça humana. E a justiça humana não produz a justiça de Deus. Agora, acolha Onésimo como se estivesse me acolhendo, alguém a quem você ama fraternalmente. E Paulo continua. Olha só que interessante, ele intensifica ainda mais esse vínculo com Onésimo. Eu gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar.
É interessante a forma como Paulo constrói essa relação com Onésimo, explicitada, como ele vai explicitar essa relação com Onésimo para Filemão. Filemão, Onésimo está sendo tão útil para mim, que ele é tão precioso, ele se tornou tão precioso, eu gostaria de mantê-lo aqui, porque da sua falta, ele cumpre bem o papel. Basicamente, o que Paulo está falando de novo aqui? Cara, ele manda tão bem quanto você. Ele é tão precioso na minha vida, e na vida da igreja, na vida da expansão do reino aqui, quanto você é. Não é uma ideia de minorar, de diminuir Filemão, mas de dizer, olha, ele é tão importante, ele tem sido tão útil, tão servo, tão precioso quanto você é. E na sua ausência, ele está fazendo muito bem esse papel, ele está cumprindo muito bem esse papel. A ideia aqui é reforçar essa transformação de Onésimo, de alguém inútil para alguém útil, de evidenciar aqui, o status de igualdade entre esses dois, diante do Senhor Jesus. De forma prática aqui, ajuste a sua perspectiva e corrija os seus pressupostos sobre o teu irmão arrependido. Ele não é menos que você. Ele está em pé de igualdade. E ele pode ser tão útil quanto você. Queridos, essa história de ficar recapitulando o passado alheio a cada DRzinha na vida, isso não é coisa de Deus, não. Erros cometidos no passado, erros cometidos, já tratados, jamais devem ser recuperados. Sabe aquela cartinha na manga que a gente gosta de guardar para ocasiões oportunas? Na vida cristã não vale a métrica do jogo de pôquer. De quem não só blefa, de quem rouba. Opa, cartinha especial aqui. Qual é o Street Flash? A ideia não é essa. Se você tem guardado alguma carta na manga de coisas que já deveriam ter sido ou que já supostamente foram tratadas, o problema está em você e não na crise, não no problema. Erros que foram cometidos contra você, que você cometeu contra alguém, que já foram acertados, devem ser deixados no passado. Ninguém esquece isso. Deus não se esquece dos nossos pecados. Ah, mas ele não fala que ele lança no mar do esquecimento. É uma figura de linguagem. Ou seja, Deus não recupera mais aquilo que já foi tratado. Aquilo que foi tratado, aquilo que foi perdoado, já está tratado, já está perdoado. Vida que segue debaixo da graça do Senhor Jesus. Eu não tenho o direito de ficar levantando os podres, os erros cometidos, se eu já me envolvi num processo de tratamento, se houve arrependimento verdadeiro, houve mudança de vida, e se eu disse que de fato perdoei. Não tenho esse direito. Agora perceba, Paulo não está falando nada disso. Ele fala simplesmente, ajuste sua perspectiva, corrija os seus pressupostos sobre o irmão arrependido. Ele mudou. E não quer dizer que ele não vai cometer erros novamente, mas significa que ele mudou. E naquilo que ele te fraudou, ele está disposto a nunca mais cometer o mesmo erro. E isso basta, não basta? Afinal de contas, a cruz é o nosso balizador. Lembre-se da cruz, lembre-se da cruz, lembre-se da cruz. E por fim, no versículo 14. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Olha só que interessante, Paulo falou assim, estou sendo absolutamente respeitoso aqui, eu não estou te obrigando a nada. O Paulo está constrangendo, sim. Defina constrangimento. O amor de Deus nos constrange, mas nos constrange a um movimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. É essa a ideia aqui. Perceba que, olha, ele está falando, eu respeito tanto você e não quero fazer nada sem o teu consentimento. A ideia aqui é busque, o meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Filemão, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus de coração. A oportunidade está aí e ela se chama Onésimo. Você quer viver o reino de Deus em toda a sua glória e esplendor nesse momento? Receba e receba bem o seu irmão Onésimo. Pô, não tem uma tarefa um pouquinho mais fácil, Paulo? Não,
tarefa é essa? Simples assim, não é verdade? Não é simples, mas é possível. Não é simples, mas é possível. Não é simples, mas é possível. Para corações que realmente andam debaixo, que têm uma vida redimida, que encarnam a redenção da qual foram objetos. A síntese aqui é muito simples. Que o seu viver consista em amar a Deus de todo o seu coração, força e entendimento, e ao teu próximo como a você mesmo. Está lá, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o coração, e ao teu próximo como a você mesmo. Perceba, não existe instrução para você amar a você mesmo na Bíblia, ok? Isso é um erro, hein? Precisamos aprender a nos amar. Ô mentira miserável, porque você já se ama. A questão é que você precisa recalibrar o seu amor, porque às vezes o seu amor é excessivo ou doentio, ao ponto de você se prejudicar ou prejudicar outros. Mas nós os amamos demais. O que nós precisamos é de equilíbrio no nosso amor. Agora, o exercício para amar o próximo é um exercício real, verdadeiro. A disposição a métrica é essa. Tenha o mesmo ímpeto de amor pelo outro que você tem para se amar. Calibrado, santificado, com as motivações corretas. Essa é a ideia aqui. Se nós fôssemos resumir tudo que nós falamos aqui, numa única instrução do Senhor Jesus para a gente, seria essa daqui, olha. Vai ficar mais simples. E se você esquecer todo o resto, lembre-se de Mateus capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. É chamada regra de ouro. Basicamente, eu vou agir com o meu próximo. Eu vou agir com o meu irmão em Cristo, sobretudo. Da forma como eu gostaria que ele agisse. Sempre, é claro, balizado por aquilo que as Escrituras falam. Não simplesmente com o meu sentimento. Porque sentimentos são enganosos. Podem ser enganosos. Mas aquilo que é métrica da palavra de Deus. O que a palavra de Deus me diz. Como eu gostaria de ser tratado numa situação semelhante. Calce os sapatos da pessoa. E vou agir em obediência à palavra, seguindo os princípios da palavra, de uma forma que eu gostaria, da mesma maneira que eu gostaria de agissem comigo numa situação semelhante. Você foi traído? Você foi enganado? Você foi passado para trás num negócio? Você foi insultado? Você foi injustiçado de alguma forma? Como você gostaria de ser tratado caso o agente do pecado fosse você? Uma situação de verdadeiro arrependimento. Essa é a questão aqui. Em síntese, queridos, o que Paulo está falando para Filemão e aqui é uma ideia que veio para mim, como um princípio que eu coloquei, eu, André, não tenho qualquer direito de negar acolhimento, de negar fraternidade àqueles que estão de fato arrependidos e foram reconciliados com Deus, buscando humildemente fazer as pazes com todos os que ofenderam, encarando as implicações de seus erros sob a graça de Deus. Eu não tenho o direito de negar acolhimento e fraternidade a uma pessoa que busca sinceramente reconciliação com Deus e com seus irmãos em Cristo. Não, mas você não conhece o pecado dele, você não sabe o que ele fez. Eu não tenho direito. É claro que vai exigir de mim uma disposição, muitas vezes, insistente. E é claro que nós estamos falando de pessoas arrependidas, porque precisamos lembrar também que a Bíblia nos diz que as pessoas obstinadas, as pessoas
fonte de raiz, as pessoas raiz de amargura dentro do contexto da igreja devem ser o quê? Devem ser o quê? Varridas para fora. Nós estamos falando de pessoas arrependidas. Pessoas sinceramente interessadas em restauração. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Em qualquer momento da sua trajetória. Talvez seja um novo crente, alguma pessoa que acabou de se render a Jesus. Está começando a sua vida com Jesus agora e está tentando entender tudo o que precisa, o que tem que ser feito. Acolhimento, fraternidade, instrução, orientação com calma, lembrando que é um bebê em Jesus, ainda não sabe muita coisa. Talvez seja alguém que se desviou em algum momento do caminho. Tem vivido um pé cá, um pé lá, tem temor de Deus, mas não está conseguindo acertar a sua vida por uma série de razões. Mas quer em algum momento, eu quero acertar, eu quero voltar, e vai lidar, e tem disposição para lidar com todas as implicações dessa volta. Precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de fraternidade e não julgamentos. Que já está apanhando da vida. Está arrependido, está quebrado, e não se esmaga a cana quebrada. Nem se apaga a torcida que fumega. Vem cá, irmão, vamos lá. Vamos lá, cara. Com toda a dificuldade que essa trajetória pode oferecer para ele e para quem quiser andar com ele. Percebe? Estamos falando de pessoas arrependidas. Não temos o direito de negar acolhimento e fraternidade. Precisamos sempre lembrar que somos agraciados pelo poder de Jesus. Cavenecadas. Lembre-te que és homem. E aqui fazendo uma santa adaptação do lema usado pelos romanos. Cuide para que não caias. Lembre-se também que você é redimido pelo Senhor Jesus. E que essa graça que hoje te sustenta e que te ajuda a caminhar dia após dia, esse processo de transformação e renovação deve ser estendido a outros. Você deve ser instrumento dessa restauração, dessa renovação na vida de outros. Seja instrumento da paz de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E se isso custar alguma coisa para você, se isso for feito ao custo de um arrependimento que não pode ser reparado, que não pode trazer para você reparações aos prejuízos causados, deixa isso na conta da cruz. Há muitas ofensas que já me fizeram, que não foram, de forma alguma, compensadas, humanamente falando. Há muitos prejuízos que me causaram que não foram compensados humanamente. A cruz dá conta deles. Assim como deu conta do meu saldo negativo. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Ele quem me sustenta. É Ele quem sustenta você. E é Ele quem pode instrumentalizar você a ser agente do acolhimento e da fraternidade verdadeiras dentro do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, o desafio é grande. De fato, fico tentando calçar os sapatos de Filemão, assim como tento calçar os sapatos de Onésimo, e às vezes calçar os sapatos de Paulo, e às vezes calçando os meus próprios sapatos, tentar discernir como eles calçariam os meus sapatos nesse momento. Talvez seja um pouco mais fácil aqui. Mas como a gente aprende, ó Pai, com essa disposição que nunca é humana, não pode ser humana, esse movimento é algo que vem do Senhor, é algo sobrenatural. Essa disposição, essa ética, essa métrica do reino de Deus não é sustentável no mundo debaixo do sol. Se o Senhor não está presente, isso não se aplica, isso não funciona, isso não dá certo. E é por isso que nós vemos, vez após vez, tentativa após tentativa, proposta após proposta, o homem sem o Senhor, sem o temor de Deus, fracassar nas suas ideias de fraternidade, acolhimento, igualdade e liberdade. Senhor, mas levanta o teu povo, transforma. Semana passada nós falamos
nós estávamos celebrando uns aos outros, falando, você é um Filemon na minha vida, e agora Filemon ganha uma missão mais árdua. Que sejamos ainda mais Filemons hoje, depois de todo esse desafio que o próprio Paulo, que o Senhor coloca para Filemon através de Paulo. Temos tantos onésimos às nossas voltas. Nós mesmos somos onésimos, ou fomos onésimos de alguém. Lembremos disso para a honra e glória do teu nome. Certos de que o Senhor só usa aqueles que se humilham diante da tua boa mão, diante da tua presença. Sabedores do quão favorecidos foram e são, e quão pouco merecedores, ou nada de merecimento tem diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz-nos esse tipo de pessoa que acolhe o irmão arrependido e se solidariza com ele em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.